B e C da ferrovia. Falando em transporte público, daí não sei se você pode comentar também, Aham. que acho que faz parte do plano diretor também, né? Sim. Deveria pelo menos fazer, né? Você acha que o que a gente tem hoje, ele aguenta por mais 10 anos? A estrutura do transporte ela é boa em Sorocaba. Até, mas assim, o meu ponto é muita centralização, até porque 2 terminais próximos. E Enfim. isso já deveria ser mudado. Uhum. Isso Eu falo fico pensando, desde quem que pensou isso, né? Falou, vamos fazer um 2014. terminal aqui na... Não, desde 2014 eu penso assim, essa política de terminais Uhum. fixos, com todos os ônibus convergindo para lá, radiocêntrico, aquela muvuca que faz em horário de pico, isso não existe. Não precisa disso. Para que você precisa criar o quê? Não é lógico isso, né? Terminais de transferência. Só que aí você tem que criar uma política maior. Uhum. Curitiba funciona o quê? Com 3 linhas principais. O BRT, Uhum. que eles falam vermelhinho, que é o biarticulado, que são Sim. nos eixos principais norte-sul. Aí você tem a integração disso aqui com as políticas do centro expandido, que são os ônibus, acho que amarelo ou cinza. Uhum. E o outro ônibus que leva para os bairros mais distantes e circulam somente em bairros, que aí são ônibus mais compactos. Então você poderia trabalhar bairros que têm menor demanda com micro-ônibus, com política de vans. Por que não? Pode incentivar. Sim. E daqui você criar terminais de transferência, que nesse terminal de transferência a pessoa circula nele e daqui ele pega algum radial. Sim. Então você pode criar um modelo de anel que imagina um ônibus que ele fica só circulando em volta da cidade. E em volta da cidade você vai ter zona norte, sul, leste, oeste, nordeste, zona industrial, você vai ter algumas paradas. E dessas paradas distribuir por micro-ônibus. Dessas paradas distribuir por van. E aí você consegue criar uma política de terminais de transferência, não de terminais centralizadores. Isso é dificultoso. Isso precisa ser revisto para os próximos 50 menos. Próximos 20, 30 anos. 50 anos eu não vou. Porque, se você for pensar, nós já estamos mais de 700 mil habitantes. Ouso dizer que finais de semana chega aos 800 mil. Sim. Devido ao efeito pendular, né? De pessoas que moram fora, estudam fora e tal. Então, 800 mil habitantes. Não vai demorar para passar a casa do 1 milhão. E aí você já precisa rever a sua política de transporte para fazer mais modais, interligar a bicicleta com o ônibus. Passou do tempo dos ônibus terem na frente lá, igual é em Bogotá e Medellín, que o cara pode vir com a bicicleta e colocar ali. Pô, o cara não consegue interligar a bicicleta com o ônibus. Como que ele vai subir no ônibus com a bicicleta lotado? Não, tem que ser na frente ali, tum. É simples algumas situações que você já precisa pensar e pegar os bons exemplos e trazer, né, para a aplicabilidade da sua cidade. Então, realmente vai precisar de uma revisão de algumas políticas de transporte. Eu tenho uma visão também que talvez isso influencie um pouquinho. A gente, como arquiteto, a gente pensa um pouquinho na beleza das coisas, no final das contas, né? Eu não sei, por exemplo, muitas coisas que foram aplicadas no transporte público, ele não é visualmente atrativo muitas vezes. E não só no transporte, em várias outras situações. Sim. Você acha que por isso falta investimento? Né? Por exemplo, por que eu vou investir num lugar que talvez as pessoas criem uma repulsa visual? Né? Sim, Em várias outras situações parecidas, assim. Por exemplo, assim, de uma maneira bem grosseira, quem tá falando é o arquiteto, tá? Eu não tô aqui como secretário. Né? O próprio terminal. Por exemplo, pomba voando no negócio, já não é um negócio atrativo. Não sei se é isso que você está querendo colocar em prática. O modelo de arquitetura dos pontos de ônibus. De tudo que é, vamos se dizer, feito para a população popular, ele precisa ser feinho. Ele precisa ser assim, sabe? Fazer umas coberturinhas aqui e pronto. Ele não precisa ser. Ele tem que ser atrativo. Exato. Por exemplo, às vezes eu vou para São Paulo e eu vejo um monte de stand de venda dentro dentro dos terminais, enfim, você tá dentro do ônibus, você olha lá uma faixa de uma propaganda passando. Sim. Então tem um incentivo das pessoas colocarem a marca deles lá. E aqui na região de Sorocaba, em várias outras cidades, assim, tipo São Roque, pior ainda. Aqui é o terminal, a rodoviária aqui tá há muito tempo ultrapassada. Então por que a marca vai querer colocar uma coisa lá, sendo que é feio, é mal cuidado? Exatamente. E, na verdade, fica associado a algo pejorativo, degradante, né? Sim.
Então, realmente, isso é um ponto de vista concreto. E a gente na verdade, tem vários stands de venda no final das contas. Sim, e nem é algo, nossa, que supérfluo isso que eles estão falando, muito pelo contrário. Né? Eu tive uma oportunidade na pandemia de fazer uma pós-graduação, especialização em neuroarquitetura. E isso está muito avaliado na questão do encéfalo, né? De você fazer uma análise e o seu entorno, a questão visual, auditiva, do tato, do olfato, do paladar, interfere diretamente no seu pensamento e no seu desenvolvimento no espaço. E o espaço interfere diretamente em você. Então, se o espaço é degradante, você vai se sentir degradante no espaço degradante. Então, na verdade, você ter um modelo de arquitetura, de paisagismo, de design que seja atrativo, além de você trazer pontuação para o arrolamento de marcas ao longo desse desenvolvimento econômico desse espaço, óbvio, você quebra aquela fragilidade daquele espaço e aquela monotonia da utilização. Eu digo isso também porque eu vejo que tem até um incentivo, não sei se é essa palavra, moral, de as pessoas pensar, eu quero comprar um carro logo. Assim. Se ela tivesse passando por lugares, vamos chamar de bonito, talvez não seja a melhor palavra. Pode ser. Ela estaria com uma vida, vamos dizer assim, menos depressiva, uma vida com vários outros incentivos que a própria um ambiente popular daria. Uma análise perfeita. Na verdade, fazendo um comparativo, então, que a gente está discutindo aqui, é a política habitacional. Por que a habitação popular tem que ser o modelinho H chavão, ruim, que vai degradante ao longo do tempo? Não, muito pelo contrário. É isso que o nosso programa habitacional veio para trazer diferencial. Fazer com torres de 16 andares, com elevador, com piscina, com área gourmet, exatamente uma política habitacional e política de mercado popular. Né? O porquê que agora a gente está, isso é novidade, trazendo um CDHU para Sorocaba, CDHU com elevador. CDHU de 7 andares, 8 andares. Caramba. Para pensar diferente, fugir da caixa. Né? E isso já está certo também. A gente está fazendo a fase de projeto agora junto com a CDHU. Então, assim, traz uma situação diferente de fugir daquele convencional, daquela coisa degradante que, poxa, só porque é um empreendimento é uma população de baixa renda, só porque é um serviço público para a população de baixa renda tem que ser ruim, tem que ser degradante. Tem que ter... Não, muito pelo contrário, é ao contrário. Né? Se a pessoa vai num posto de saúde que ele está limpo, que ele não tem cadeira quebrada, se não é aquela cadeira de plástico, é uma cadeira acolchoada, que a pessoa trata bem, tudo isso interfere na qualidade do ser humano e na melhor perspectiva de vida dele, interfere na questão do encéfalo, interfere diretamente interfere diretamente na saúde pública no geral, né? Total. A saúde pública não é somente questão de doenças, mas interfere também na relação cerebral e as ondas, toda a questão pictórica, cores, curvas, texturas que a pessoa absorve durante o dia. E isso passa por esses equipamentos. Esses dias eu estava fazendo uma comparação, né? Não sei se você já ouviu da história do trajeto do vencedor, né? Tem que é o quê? Baseado comercialmente, como que a pessoa alcançou o sucesso. Sim. Então, começou de pequeno e foi lá, desde a semente, enfim, desde o básico e foi conquistando aos poucos, né? E daí depois a gente trouxe isso para um lado comercial, né? De como que a gente constrói o caminho do comprador, né? Como que a gente constrói ele dentro de um stand de venda, dentro de um local, por onde que ele vai passar até chegar, ou em um restaurante, né? O que ele vai vivenciar para sentar e comprar. Sim. E para mim ficou muito claro que isso daqui pode ser replicado, tudo que é micro dá para ser replicado no macro, né? Eu pensei assim, exatamente nesse ponto. Por que a gente não pode fazer isso com a cidade? Por que a gente não pode pensar que o trajeto da população pode ser melhor? Sim. Assim, não só tecnicamente, falando no trajeto, pegar um ônibus aqui, mas também visualmente, né? A gente trazer isso tudo como também pro lado do público-privado, né? E transformar a vida da população de forma que às vezes a pessoa vai ter que pegar 2, 3 ônibus, mas de uma forma mais tranquila, né? De uma forma visualmente menos carregada, né? Exato. E o que eu vejo no geral é que as pessoas vivenciam aquilo ali só porque elas meio que estão impostas a vivenciar, né? Assim, isso também interfere na vivência das pessoas e a sua aproximação, né, apropriação da cidade. Né? Se ela se sente apropriada, ela vai cuidar melhor.
né? Se o próprio transporte coletivo é bem cuidado, às vezes inverte o valor, né? Põe assim mesmo que vão depredar. Já começou errado o pensamento, não é assim, né? Por que o poste de iluminação tem que ter 12 metros de altura e perder a escala e não ter uma iluminação que vai gerar uma segurança? Porque se fizer mais baixo, eles vão depredar a luz. Peraí, mas você já tentou? Quem falou, né? Então, assim, tudo isso são situações que cria-se a lenda urbana, cria-se a barreira, e você acaba indo para o convencional de sempre e entra nesse estigma, né, que tudo que é do poder público ou tudo que envolve a cidade tem que ser sujo. O meu, aí eu faço o meu do meu jeito, do meu gosto, mas sair do portão para fora, aí, aquele ponto de ônibus, é aquele trajeto, aquele serviço tá tudo quebrado, né? E não é bem assim, né? Na verdade, passa por uma cultura, e eu tenho percebido que nas gestões tem melhorado muito essa capacidade de projeto de outras cidades, até cidades menores, tem melhorado o seu potencial de modelagem de escolas, de creches, mesmo ainda o FNDS é engessado em algumas coisas, mas tem melhorado bastante essa produção. Eu acho produção. que tem tanto profissionais bons assim, e a gente deixar de usufruir deles para ter um negocinho feio, mal arrumadinho ali, só para pendurar alguma coisa, não faz muito sentido no meu ponto de vista. Não, perfeito. Eu acho que isso tende-se a melhorar cada vez mais conforme as pessoas vão tendo um grau de aprendizado maior na sua vivência. Acredito que isso foi um aprendizado da pandemia, de você entender a importância do seu habitat, do seu lar, da importância biofílica, de você estar em contato com o meio natural, mesmo estando enclausurado. Então, tudo isso interferindo na qualidade do ser humano, né? Então, isso passa por uma questão de arquitetura, maneira pontual micro, e passa pelo planejamento urbano de uma maneira macro, incentivando procedimentos turísticos, valorizando os patrimônios históricos visualmente, gerando empregabilidade, fazendo revitalização, investindo em arborização, investindo em calçamento, acessibilidade, integração. Então, tudo isso é uma máquina gerida, assim, é complexa, né? Por isso que poucos profissionais partem para o planejamento urbano, mas é algo muito interessante. Ele não é tangível, né? A gente está falando aqui, né? Ele não é palpável, ele não é tangível, ele não é pegável. A gente estava falando em off que né? Isso daí não é, vamos dizer, não agrada muitas pessoas, porque ele visualmente ele demora para aparecer, né? Demora para aparecer, e quando aparece muitas vezes assim, melhorou o saneamento, mas tá enterrado, você não vai ver. Não dá mais chuva, porque fez a galeria de água pluvial aqui, fez a drenagem, mas tá enterrado também, não vai aparecer, né? Então, tudo isso interfere na questão da infraestrutura, o planejamento da cidade, né? O que você está desenvolvendo, gerando emprego, gerando oportunidade de adquirir seu terreno, passa por aquilo que foi discutido dentro da lei. Sim.